Que a folha traga e traduz. Hoje é Dom School, Yoga e Arte. Lubritz entrou. Bom dia, gente. Então, hoje aqui com a Lubritz, já vou chamar ela pra gente já introduzir junto. Já chegar chegando, bom dia para quem tá chegando também. Olá! Bom dia. Bom dia! Que bom! Bem-vinda aqui. Obrigada. Gostoso. Então, gente, a gente está seguindo hoje ainda aqui com cicloexpressão, né? Tratando aqui dos meus estudos da presença, né, Lu? E aí, como eu estava falando um pouco para vocês ontem, que eu acho que tem tudo a ver, que já casa, assim, né, com a Lu, especialmente com o trabalho dela na Dom, que eu estou participando também, estou, assim, super recebendo os presentes todos, né? Uma coisa muito forte para mim em relação a essa história da expressão, né, é encarar ela como uma coisa mesmo que surge, né, dessa corrente de impulsos internos, né, até o que eu estava dizendo também, que o Grotowski fala dessa história da organicidade, né, como essa corrente de impulsos internos que necessita exteriorizar, né, que necessita de uma forma dessa criação no externo, né, e que até uma coisa que eu gosto muito de pensar é a expressão como uma secreção, né, uma coisa que está assim transbordando, né, e até também uma história da gente entender como, né, como se fosse um segredo que a gente está revelando, né? Quase que um sacrifício, né? Que é uma coisa que também estava lendo, que é quase como se essa revelação do ator, essa revelação do artista, ela está quase que expressando aquilo que é né? Aquilo que é um segredo, né? Uma revelação de um impulso íntimo. E eu acho que para mim isso tem tudo a ver, né? Também quando a gente pensa também nessa história da autopenetração, esse mergulho interno e a expressão como uma consequência disso, para mim tem tudo a ver com o que ela traz na Dom, né? Dessa história da gente do servir e do ser visto, né? Dessas fases do trabalho, né? E dessa relação da yoga e da arte. Para mim, né? Entendendo essa relação do yoga como esse mergulho, essa autopenetração, esse conhecimento, né? Mais interno e como que eu permito que isso se expanda, né? Que isso se revele também no externo. E bom, enfim, gosto muito de pensar também assim, né, nessa relação, né, tipo dessa profundidade espiritual e de como que a gente permite que isso também se sociabilize, né? Que a gente permite que isso também vaze para o externo. Então, um pouco por aí que a gente vai conversar, né? Entender mesmo essas relações todas. Então, seja bem-vinda, Lu, se você quiser se apresentar um pouquinho, falar também do teu trabalho. E eu acho que é interessante também, né? A gente está trazendo essa história da forma, da expressão, do gesto, né? E a Dom também está com um novo módulo nesse final de semana, então acho que tudo casando aí. Bom, obrigada pelo convite. Eu estou aterrissando aqui no Brasil. Cheguei segunda, ainda estou assim bem. Estou em casa, né? Mas estou também me reambientando com a forma que o Brasil tá atuando durante esse momento de pandemia, né? Aterrissei aqui em São Paulo, cheguei de Nova York, não só da cidade de Nova York, mas eu estava lá no interior, morando numa fazenda, então eu estou aqui com uma obra na minha frente, um som, e eu acho que isso tudo também já conversa com todo esse assunto que você está pesquisando. Uhum. E a expressão, ela é uma relação. Quando você entra em expressão, você entra em relação, você entra em estado afetivo, né? Uhum. E aí, o meu trabalho, basicamente, de yoga e de arte, que venho desenvolvendo através da Dawn School, ele é exatamente uma proposta de, primeiramente, um desenvolvimento, um conhecimento, uma estruturação pré-expressiva, aí para conversar um pouco com o Grotowski, eu trago o Barba, né?
que é assim, o que vem antes da expressão, porque é preciso que haja algo a ser expresso. Então, o que que a gente guarda, né, para dentro da pele e que vai, em algum momento, chegar no exterior e isso vai se tornar expressão e isso vai se tornar relação. E o caminho inverso da mesma forma, né? O que está em volta de mim, que imprime em mim e que eu converso com isso e que nesse diálogo as coisas vão se estruturando e se transformando. Então, no yoga, eu venho encontrando esse sistema que te dá as balizas da pele para dentro, o que o Barba chamou de pré-expressivo, né? Então, dentro do sistema do yoga, seriam todos esses passos que nos potencializam, nos instrumentalizam para as viagens internas, para as viagens em muitas camadas, mas assim, a priori da pele para dentro. E a partir dessa plataforma, vamos dizer assim, é onde a gente se apoia para a expressão. Então, é aí que o diálogo com a arte entra, considerando que a arte seria esse ponto da expressão, enquanto o yoga seria o ponto pré-expressivo dessa, vamos dizer assim, desse circuito completo que é viver de dentro para fora e de fora para dentro. O yoga prescinde de público, né? Você basicamente pratica yoga tradicionalmente sozinha, tradicionalmente sem a relação com o outro. A gente até pode questionar isso, né? Tem todos os princípios éticos, yamas e niyamas, mas assim é uma tendência mais caracterizada pelo cultivo do indivíduo. Já a arte, o contrário. Eu entendo que a arte que não entra em diálogo, ela é uma arte sem vida, ela é uma arte que pode até ter um efeito terapêutico, ela pode até ter um efeito de autoconhecimento, mas assim, como função vamos dizer, histórica e cultural, não é que você precisa ser famoso, celebridade, ganhar milhões e fazer apenas projetos de ponta, não é isso. Mas a arte tem que sempre estar servindo e conversando com o seu mundo em volta. E aí é assim que eu venho trabalhando, é assim que eu venho trazendo yoga para os artistas, a arte para os yogis, lembrando que somos todos pessoas, independentemente da vertente que a gente vive ou trabalha, né? Nós temos essas naturezas potenciais em comum para se desenvolverem. E o meu trabalho é baseado nisso. Dar suporte para as pessoas que têm esse tesão desse tipo de caminho de desenvolvimento pessoal aliado à expressão. Isso é a Dons Curso, o meu trabalho. E eu estou feliz da gente poder trocar aqui, curiosa também por onde está indo a tua pesquisa. Sim, muito bom. Eu acho maravilhoso pensar essa história da relação, que é até o primeiro tema que eu trouxe, assim, né? Que eu acho que o brincar, né? Essa pesquisa até dessa relação da criação com o brincar, né? Para mim, a primeira coisa que me salta quando eu penso no brincar é esse estado de relação, né? Que eu acho que não é só uma relação necessariamente com outra pessoa, mas uma relação também comigo, uma relação com o brinquedo, seja esse brinquedo meu corpo, seja o parceiro e a parceira da brincadeira, né? Então, acho que esse estado de relação, né, como que prescindindo tudo isso, eu acho que isso também dentro da criação é muito essencial, né? Essa conexão, né? E aí eu acho interessante também que você foi falando, eu estava lendo até um pouco antes da gente entrar, e eu tava, essa relação também do ator com a plateia, né, do artista com o público, essa comunhão, né? Tem uma frase do Peter Brook, vou ler aqui um pouquinho pra gente, que fala: o trabalho do ator nunca é para uma plateia, e no entanto é sempre para ela. O espectador é um parceiro que precisa ser esquecido e também constantemente levado em conta. Um gesto é uma afirmação, uma expressão, uma comunicação e uma manifestação privada de solidão. É o que Arthur chama de sinal através das chamas.
todavia implica numa comunhão de experiência, uma vez feito o contato, né? Acho que Ai, que lindo, Terbrook, né? é. Maravilhoso. É bonito, assim, para mim, o verbo relacionar, ele tem dentro dele um outro verbo que é o agir, relação, né? Então, você até falou sobre esse próximo curso que a gente vai fazer aqui na Dom. A ação e o gesto me interessam muito, mesmo sob o ponto de vista do yoga. Eu gosto muito de olhar para as narrativas dentro dos asanas do yoga. Então, essa ideia de transmigração, né? Quando você vira uma árvore, né? Faz a postura da árvore, você se conecta com essa consciência. Quando você se conecta, quando você evoca os arquétipos do guerreiro, da deusa, a gente tem esse pontinho de intersecção entre o yoga e a dança e o teatro, que são essas formas, que são esses gestos. É claro que dentro do yoga nós não agimos através do que subscreve um gesto, ou seja, o guerreiro não sai agindo para fora do tapete como um personagem. Porém, essa ação seria o efeito crônico da prática, ou seja, de tanto evocar o arquétipo do guerreiro, você absorve essas características. E é óbvio que a gente não está trabalhando só no nível psicológico, mas no nível físico também. Então, a composição desses gestos, né, de fazer os gestos, entrar nas posturas, vestir a roupa de cada asana, seja mineral, né, a montanha, seja animal, o cachorro, seja humano ou sejam as deidades, existe aí um processo de evocação de uma qualidade narrativa, física, energética. E quando a gente dá essa extrapolada dentro do método Dom, a ideia é que nós estamos colocando essas forças em ação no mundo. Como o palco para esse método é o próprio chão do mundo, a gente não precisa estar sob as tábuas ditas sagradas, né? A gente vai no teatro municipal ou num teatrinho pequenininho, mas sempre são tábuas sagradas. A partir do momento que você pisa sobre solo sagrado o tempo todo na sua vida, porque considera o dom de viver a própria manifestação do sagrado, então a prática desses gestos, eles vão evocando essa gama enorme que nos potencializa, nos dando instrumentos para sermos elásticos na vida, como um ator, né? Tem hora que é preciso ser a mãe, tem hora que é preciso ser o guerreiro, tem hora que é preciso árvore, montanha, sabe? Só fica aqui, não faz nada. E então a ação, né, Isa, eu vejo muito o Marlon Brando, ele trouxe muito isso para o cinema, né? Quando ele fez lá o Bond, ele em entrevistas falou sobre o quanto ele sempre achava algo para fazer. Ele tinha que estar agindo. Seja assim, pegar um elástico de dinheiro, ficar puxando, ou uma tampinha, ou tá mordendo, ou existe uma ação que mantém, como você fala, como é que é? Secreção do interno para o externo. Né? No cinema é diferente, porque às vezes a secreção é apenas mental e você precisa de menos ponto de visão. Já no teatro a gente precisa de ações um pouco mais dilatadas, mas ela sempre está ali, independente da escala. Então, o gesto e a ação, para mim, ele é assim, o cúmulo. É o cúmulo da expressão. É tudo que você trabalha, babá, quando você chega nessa síntese, e quanto mais talentoso o ator, né, mais ele tem essa escolha muito, muito precisa. Ele escolhe o gesto e flui. Não que ele fique autoconsciente, mas a escolha de cada gesto, da velocidade, do tônus, da intensidade, da duração, todas essas coisas que são os elementos, né,
das artes cênicas, o tempo e o espaço, está nessas escolhas aí, o ouro da expressão. A mesma coisa, se for feita de uma forma ou de outra, né, com uma presença ou com outra, vão ser coisas absolutamente diferentes. Então, relacionar, agir, né, estar em presença no gesto, isso tudo é o que me interessa totalmente, na vida e na expressão cênica também. Sim. Eu acho lindo isso quando você disse, nossa, eu nunca tinha parado para pensar, né? Quando você falou essa coisa da qualidade, por exemplo, né? Do gesto no yoga mesmo, né? Dessa qualidade mineral, qualidade humana, qualidade animal, isso é muito interessante, né? E aí eu fico pensando também nessa relação da ação interna, né? Porque como você disse, você não vai agir necessariamente como um guerreiro, né? Mas ao mesmo tempo aquilo, de tanto que você faz, isso se revela na vida. Mas o quanto que aquilo também não está trazendo uma ação interna e que quando você foi falando, para mim foi ficando quase como essa relação de sustentação, né? Tipo, de como que talvez essa relação com o meu corpo me traga também essa sustentação interna e vice-versa, né? Essa sustentação interna me leve para a minha sustentação no gesto. E isso também me relaciona, assim, com uma coisa que para mim está sendo muito forte, foi muito forte na Dom e nessa relação também com o meu trabalho, que é essa relação com a criança, né? Com a criança interna. Né, no sentido até dessa história da ferida que a criança escondeu, né? Eu acho que foi o segundo módulo que a gente viu muito isso. E para mim foi muito profundo, né? Tudo isso que você está dizendo de olhar isso para dentro da pele, né? Então, eu realmente entrar em contato com a minha coluna, com os meus chakras, com os meus centros, né? Eu trazer tudo isso. Lógico que eu vou entrar em contato com a ferida dessa criança, eu vou entrar em contato com o meu interno, eu vou estar entrando em contato com coisas que talvez eu esconda, né? Assim, digo, né? Nesse sentido dessa ferida que está escondida, né? De coisas que estão ali no inconsciente, de coisas que estão ainda nesse espaço onde eu não necessariamente estou vendo, né? Mas aquilo está agindo sobre mim, né? Então também essa relação dessa ação interna que está acontecendo, né? Que para mim até é interessante que no terceiro módulo, né? Que foi o do Sadhana, que a gente também teve essa sustentação, né? Essa ideia de sustentação que o yoga também trouxe, até para dar conta de lidar com essa ferida, né? Para dar conta de lidar com esse interno que a gente desabrochou, né? E entrou em contato. Eu lembro que me veio logo depois de uma aula um canto que ele tem me vindo em muitas das lives, porque ele tem tudo a ver com esse trabalho, né? Que fala que dentro de mim tem uma criança, né? Que precisa de atenção o tempo inteiro. E o quanto que eu preciso, né? E aí quando eu me reconheço, né? E eu sinto que para mim esse canto ele é quase uma relação mesmo com todo o meu estudo dentro da Dom, né? E essa possibilidade então de eu sustentar essa criança, né? De eu ser mãe de mim, que é uma coisa que a gente também tem falado esses dias, como eu entro em contato com essa criança, mas também traço um espaço de maturidade, não de maturidade no sentido de que eu tenho que tolir ou de reprimir mas de como que eu lido com isso, né? Então, como que esse caminho do yoga, esse caminho das ações, né, dessas ações internas também podem, de alguma maneira, me ajudar nisso. E quando eu me conecto com isso, eu posso me conectar com esse espaço das pessoas também, né? Quando eu me conecto com esse espaço interno, que eu entro nessa ferida, que eu entro nesse inconsciente, né? Para além de bem e de mal, né? Que eu simplesmente entro em contato e eu me permito, né, sustentar isso, de alguma maneira eu também possa me comunicar com as pessoas, não só nesse espaço cotidiano, né? Oi, tudo bem? Como é que você tá, né? Mas talvez eu também consiga me conectar com as pessoas, né, me comunicar, mais do que, né, conectar e comunicar com as pessoas desse espaço, né? Perfeito. É bom, né? Assim, todo homem precisa de uma mãe. O Caetano, né? E os filhos dele têm cantado isso. E essas crianças que a gente carrega, sem dúvida, estão feridas por uma ausência de um amor que a gente entende arquetipicamente como materno, né? Agora, é muito lindo isso tudo que você falou, porque justo se engana quem pensa que atuar, e daí vem o meu respeito profundo pelo ofício do ator e da atriz, se engana aquele que acha que o ator é o que tem a capacidade de se esconder através das máscaras das personagens.
O que você está falando é, assim, o meu motivo maior de admiração pela entrega de um ator vem da coragem, da disposição e da entrega de um artista cênico, de um artista de modo geral, e nesse exato momento em que você encontra a sua dor, que você tenha essa generosidade suprema de criar um canal de yoga com o seu público, com o seu parceiro, com a sua espécie, que no fundo é uma profunda ação de compaixão. Porque o trunfo de um ator, de um artista, se engana quem acha que está em ser invencível, em ser né, triunfalista. Esse ator é um canastrão, esse ator ele pode até cumprir algumas funções sociais do galã, do isso, do aquilo, tarará, mas ele realmente não entra nesse espaço de servir a elaboração dos nossos afetos, dos nossos dramas, das nossas alegrias, do nosso êxtase. Ou seja, quando o ator não está em contato com as suas próprias questões, ele também não consegue atravessar camadas profundas do seu público. E ele tende a repetir a si mesmo na sua dor escondida eternamente, ou seja, ele faz sempre o mesmo papel, porque quando ele avança no seu trabalho, ele encontra as suas limitações e ele, ao invés de abrir e se tornar poroso e fazer daquilo o substrato da sua expressão, ao contrário, ele recua, inclusive em padrões corporais e vocais, porque a gente, né, viu, inclusive, isso no trabalho dos chakras, aonde o seu chakra, que são os centros energéticos, né, gente? A gente, de maneira a procurar esconder certas deficiências ou excessos que a gente possa ter na nossa estrutura, nós moldamos certos gestos, voltando aos gestos, nós moldamos certos padrões. Então, o ator, o artista que não consegue realmente acolher esses padrões, ele se torna uma repetição de si próprio dentro da tentativa de esconder a sua própria dor de uma forma inconsciente, normalmente. Ou seja, achar o caminho para encontrar a própria... E a gente fala de dor, né, de ferida, mas às vezes também é a própria beleza, né, Isa? Você que é uma mulher tão bonita também, né? Assim, muitas vezes, quando a gente encontra ou o belo, ou o talentoso, ou algo assim dentro de nós que foge a uma representação normal, já que normalidade é uma palavra que a gente está usando tanto, né? O normal, o novo normal. Mas assim, a gente quer sempre voltar ao normal. Mas tudo que excede ao normal dificilmente tem espaço. Então, acolher essas dores e essas maravilhas para que isso seja um canal é que seria essa compreensão aqui para mim do que é o servir. Quando você bota essa beleza toda, ou essa dor toda, ou geralmente é muito intenso, né? Bem carregado de intensidade, que o ator ele precisa ser um artista, ele é uma das qualidades que faz atravessar de uma pessoa para outra, tem a ver com a intenção, a intensidade. Mas assim, como a gente faz disso o canal, minha compreensão, servindo ao outro, você tem tanto a proteção da ferida, quanto a rede de segurança de não cair exatamente no ego, né? Porque você está realmente pegando tudo aquilo de bom e de ruim e com um profundo senso de gratidão, oferecendo para o outro o seu melhor no sentido de total. Não é só o bom ou só o ruim, né? Mas o seu total você serve. E aí você cria uma camada muito maravilhosa de sentido
para o que se faz, né? Você pode se entregar. Não está mais correndo o risco dessas arapucas de o meu eguinho que sofre, o meu eguinho que brilha, o meu... Não. Não que a gente não tenha, a gente sempre tem essas camadas, mas quanto mais expandido, mais longe é o alcance dessa expressão do artista, né? Porque ele sai, ele transmigra e vai para as maravilhas dos outros, para as dores dos outros. Por isso que a gente entra no estado de união, de yoga. A gente soma, né? Como você falou, comunhão, comunga daí. Não, maravilhoso, que até quando às vezes que eu falei da dor, eu até pensei isso, assim, né? O quanto que às vezes também tem a ver com até com esse espaço de prazer nosso, né? Que eu acho que isso é a nossa potência vital, e o quanto, né, se a gente, pô, né, o momento que a gente está vivendo, aliás, na história que a gente vive, né? De muitas vezes repressão ao nosso prazer, né? De repressão ao nosso corpo, de julgamento do nosso prazer, de objetificação do nosso corpo. Isso tudo vai, de alguma maneira, colocando, também escondendo, não só a ferida, também escondendo o prazer, né? Também escondendo o tesão, também escondendo a maravilha, também escondendo, né, essa potência, de alguma maneira, né? Essa pulsão de vida. E aí eu acho muito interessante, porque isso para mim também tem toda a relação, né? Essa história do prazer, assim, para mim, com a criação, com a criança, com o brincar. E aí, quando você falou isso do normal, né? Que para mim também me pega muito essa história, né? De fugir do normal. E aí, né? Você, de alguma maneira, você disse, né, fica sem espaço, de alguma, né? Quando fugir do normal, do normótico, do normalizado, existe. E esses tempos eu percebi uma coisa, esses dias fazendo uma meditação, e lembrei muito também do nosso trabalho, assim, ficando um tempão, e aí tava no tapete, fiquei olhando a vela, e eu percebi esse lugar, que para mim, até antes de eu começar mesmo, né, yoga, assim, eu via, né, muito e eu, assim, sendo, né, bem sincera, assim, em relação até aos meus preconceitos, né, eu às vezes via a galera andando com um tapetinho e eu, né, por exemplo, no teatro a gente deita no chão, se esparrama no chão, né? Não tem essa história de tapetinho. E eu sempre via, eu falava, gente, o que é esse tapetinho que a galera precisa ficar levando? Eu achava que era uma modinha esse negócio do tapetinho, sabe? Eu sempre achava isso. E foi interessante porque quando eu comecei, né, o meu companheiro Gil até me deu um match, não sei o quê. Quando eu comecei a perceber que tinha alguma coisa ali nesse tapetinho, sabe? Tinha uma coisa de sagrado, uma coisa de meu espaço, que eu acho muito interessante também, yoga, né? Você ficar sempre naquele espaço e ali acaba sendo um universo, né? Aquele tapetinho, aquele recorte, acaba sendo um grandioso espaço, né? E isso que eu percebi nessa meditação esses dias é como se ali eu tivesse também galgando essa relação de espaço, não só espaço físico, né? Mas esse espaço que a gente está falando, pô, quando foge do normal, né? Às vezes até quando a dor, a beleza, o prazer, quando foge desse espaço de normal, a importância de eu mesma galgar o meu espaço, né? O meu espaço interno, o meu, né? Como que eu de alguma maneira canalizo tudo isso dentro do meu tapetinho e me compreendo no meu espaço e eu mesma faço o meu espaço, né? Porque é pra gente também não cair nesse vitimismo de não tem espaço para mim, não tem espaço para mim. Como que eu mesma traço o meu espaço, né? E aí nesse ponto que para mim ficou essa relação ali do espaço do tapetinho e a vela, né? Então, esse meu espaço que eu vou nutrindo, esse meu espaço que eu vou direcionando, que eu vou de alguma maneira canalizando, e aí de novo pensando até os gestos, as posturas, como esse espaço que vai me dando sustentação, né? Sustentação para o meu corpo, encaminhamento, direcionamento para o meu corpo, né? Para a minha energia. E a vela como essa chama, né? Como esse foco, essa conexão com a minha chama, né? Com a minha chama de vida mesmo, né? Assim, o que você está falando é muito interessante, porque nós trabalhamos em artes cênicas, sobretudo, com o tempo e o espaço, sem dúvida. Vai assistir um filme, 1h30, 2, vai fazer uma peça, 1 hora, dentro de um lugar, num negócio, ok. Assim como o yoga, tem a vela, tem o tapete, né? Eu mudei de cidade, né? Onde é que eu vou botar? Nem tenho uma casa ainda, estou aqui no estúdio. Né? O meu espaço, isso é fato. Porém, dentro do Ashtanga, que a gente também, né, estudou, né, os princípios, os 8 princípios do yoga, conforme você vai avançando do denso para o sutil, a gente vai ultrapassando as referências de tempo e espaço.
Porque tudo, se você pensar, tudo que se faz numa cena é criar uma coisa que não está presente, num espaço que não é aquele, de um outro tempo. É óbvio que, ainda mais no teatro contemporâneo e nas artes cênicas contemporâneas, você vai e volta no tempo. Eu estou aqui agora, eu sou a Lu, blá, 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 mas daqui a pouco, vum, estou voltando a 500 anos atrás, fazendo Julieta. Ou seja, esse lugar do espaço mental, ele já não é mais, ele já não habita mais na mesma esfera do tempo e o espaço. E a nossa realidade virtual, ela é um banho disso, certo? Então, é muito bacana quando o que você está me dizendo começa a ser, vamos dizer assim, você começa a ter maestria no seu próprio mundo. Ou seja, voltamos aqui ao grande assunto do yoga, a liberação da mente. Como um artista vai pensar se a mente não estiver livre do normal? Não é negar o normal, mas assim, se o seu condicionamento é tão pesado ao ponto de você não ter liberação suficiente para brisar, para plasmar, para inventar, para criar, você não sai de uma esfera que a gente chama de normal. E a esfera criativa, ela é completamente anormal, porque ela é da ordem do que não existe, desse delírio infantil, como você fala, da brincadeira. Ou seja, o meu sobrinho de 4 anos, ele olha e fica brisando no nada e fala: a jalalaca apeitou a cobra, pitou e foi... Cara, um delírio sem fim, e tudo acontece dentro daquela mente. Assim acontece na nossa, ou seja, esse tool, esse instrumento mental que a meditação dá, você pode estar ali, né, a chama, a vela, parará, mas depois de um tempo, você consegue entrar dentro do fogo. Claro, papo de maluco, é óbvio que é papo de maluco. Mas é isso que a gente vai, o que se chama siddhis, né? Esses poderes que o yoga vai dando, e a arte tem os seus poderes também, passa por esses novos âmbitos, não são novos, esses outros âmbitos que na vida cotidiana nós não somos muito incentivados a explorar. Mas a verdade é que a nossa mente e a nossa potência enquanto espécie ainda é desconhecida. Tudo que nós temos a potência de atingir ainda não sabemos e não saberemos até onde isso pode chegar, sem julgamento, o que é bom ou o que é ruim, né? Mas até onde pode se criar? Ao infinito, né? Pode se assim abarcar até onde a mente vai, e isso não cabe no espaço que vai daqui a aqui. Uhum. Né? O tamanho da cabeça é só esse, mas se eu falar Nova York para vocês, pode conhecer ou não, somente vum, traz uma Nova York inteira para sua cabeça. Se eu falar, sei lá, Harry Potter, não sei se você assistiu, eu não sei quantas horas de filme, cabe tudo aqui. Ou seja, é uma relação de tempo e espaço muito louca, muito além do normal. A gente, então, precisa, assim, respeitar, eu acho que a palavra é essa, respeitar essa forma de viver das pessoas que cultivam a liberação mental, porque também, assim como os cientistas, os artistas são responsáveis por muitas das possibilidades nas formas de viver. Eu acho. Os yogis, os artistas, os cientistas, temos um papel no mundo muito... Não estou dizendo que por termos um papel, qualquer outro não tenha. Eu só estou afirmando que às vezes parece tudo sempre excludente, né? Não, só os artistas... Não é isso. Mas assim, e entender esse espaço, como você está falando, interno, é para dentro, e eu entendo que o próximo passo é entender para fora esse valor.
quando você disse, não tenho espaço, aí em seguida no Brasil, né? E aí eu não tenho valor, e aí eu não tenho trabalho, e aí uma crise existencial ao fim de cada projeto. E é isso que o artista brasileiro tem. Mas se esse valor ele é mais profundo na percepção do papel que a gente tem, eu acho que isso agrega muito poder ao artista. É muito importante que tenha gente delirando e assim, indo além do normal o tempo todo. Maravilhoso. E eu acho que essa capacidade, né, isso também de alguma maneira ativar, é isso que você disse, né, não é só para os artistas, né? Não é um negócio do além, exclusivo, de quem nasce ou não nasce com talento. E justamente se eu me possibilito essa expansão mental também, essa expansão da espacialidade, essa expansão do tempo, eu também posso, de alguma maneira, comungar com essa expansão das outras pessoas, né? Acreditar que isso também está nas outras pessoas e o quanto que elas também podem se expandir dentro disso, né? Sim, acreditar e, acima de tudo, eu acho que uma parte é acreditar e logo depois do acreditar é usufruir desse néctar. Sabe? Ver, perceber, uau, é fato. Porque a matéria é fato, mas a energia é fato. Né? A gente não vê o vento, a gente vê as árvores balançando, mas o vento está ali. Ou seja, a conexão, a gente usa tanto essa palavra, né? Conexão, conexão, conexão. Mas assim, a tecnologia tem traduzido essa conexão, né? Você está aí, eu estou aqui, a gente se liga e conecta, tarará, tarará. Mas assim, num nível energético, a gente tem a vibração. O expanda, né? Tudo pulsa no universo, tudo pulsa. Então, assim, para que se aprofundar nisso? Para ter mais maestria em como vibrar. Daí eu sou perfeita, eu não sofro, não é isso. Mas você percebe a vibração, né? Eu cheguei em São Paulo agora, eu fiquei completamente vulnerável, né? Tá muito claro para mim assim a vulnerabilidade que o meu ser chegando aqui entra quando encontra essa vibração diferente da natureza. Meu companheiro não está aqui, minha família está aqui, então vibra diferente. O Brasil vibra diferente, né? Eu morava no Rio, agora eu moro em São Paulo, né? Tô aqui temporariamente, mas assim é uma outra vibração. Se eu não estou me dedicando nem um pouquinho a compreender essas coisas, a tendência da gente assim se sentir mais para triste, mais para perdido, mais para incompleta, fica maior. Se você olha as coisas, boas ou ruins, mas tem um pouco mais de aprofundamento a respeito do que está acontecendo, você usufrui daí. Usufrui, como você falou, você acredita, mas aí você, além de acreditar, você percebe assim, o fato, como os acontecimentos são reais, ainda que nesse mundo invisível. Pode ser dos sentimentos, ou das energias, ou das ideias. É um mundo muito... ele é real também, né? Uhum. Sim, isso aqui também. Que verdade, realidade, normalidade. São questões que a gente pode sempre se aproximar. A verdade, o que é a verdade, né? São muitas verdades. Assim como são muitas realidades. Então, dependendo de onde você trafega, você tem um normal. Uhum. E vai criando isso também, né? Vai co-criando isso. Não para. Não para. Muito bom. As pessoas estão aqui dizendo, Maicon. O Maicon falou que na cidade dele não tem yoga, só tem pilates. Vem fazer a Dom School online, tá tudo online, à disposição. A Lu tava lá em Nova York e eu comecei a fazer aula com ela. Nunca conversei com ela pessoalmente. Então, ó, é esse momento mesmo que a gente está vivendo, né? De possibilitar também esses encontros, né?
Ah, olha aqui, tem um monte de gente amiga aqui, a Pois é. Mara, o Felipe. A Mari falou, a flexibilidade mental é a mais árdua de alcançar. O A Felipe, acabei de... flexibilidade mental. As coisas estão ligadas. Você consegue flexibilidade mental através do seu corpo também. Só que geralmente não através da parte que você tem facilidade, né? Você consegue flexibilidade mental através do seu corpo quando você justo encara as regiões que você tem lesões, que você tem encurtamentos, que você tem dificuldades ou fraquezas. Aí, quando você olha para isso, você encontra o ponto de tensão física e que com um caminho, né, de corpo e mente unidos, você faz a sinapse de liberação mental. Mas se você só fizer coisas com o seu corpo que já são muito flexíveis, você não está flexibilizando nada, na verdade. Você está mantendo uma flexibilidade que você já tem e não ativando o que é preciso, porque quem trabalha com o corpo sabe. Tem regiões que são super prazerosas de trabalhar porque a gente tem facilidade. Agora, pegar os pontos em que as coisas não são tão fáceis, geralmente exige um trabalho bem, mental bem maior, né? É interessante, Lu, que eu tô lembrando de um insight que me veio ontem, assim, que eu acho que tem um pouco a ver também com o que a gente tá falando, com esse lugar da expressão, sabe? Que eu percebi, assim, sabe? Ver uma coisa forte com essa relação sobre a suficiência, né? Que eu percebo que às vezes eu falo muito, ou às vezes eu vou escrever, eu não consigo parar de escrever, sabe? É um negócio assim, que coisa vai indo, vai indo, vai indo. E aí eu percebi que por trás disso, talvez tenha até interessante, né? Porque para mim o centro que ficou forte lá no trabalho na Dom, ó, a Ju tá aqui. Foi esse chakra também, né? Esse centro aqui de energia da garganta, da fala, da expressão. E aí, essa relação, né, de não me perceber, às vezes, né, que atrás dessa fala excessiva, ou dessa escrita que não para, existe uma sensação, ou até da repressão dela, né? Então, não falar ou não escrever. Uma sensação de que aquilo não é suficiente. Então, isso me coloca em risco de não ser compreendida, né? Então, a expressão me coloca, eu acho que aí casa com esse papo que a gente está falando do normal, né? E desse espaço que eu crio também, né? Então, essa sensação de, nossa, não sou suficiente e posso não ser entendida, posso não ser compreendida. E a dor que é não se sentir compreendido, né? Eu acho que isso é um papo bem profundo, que aí a gente também começa a falar sobre a nossa comunicação, sobre a nossa escuta, né? Sobre ser compreendido, compreender esse espaço de compreensão com a vida, ou esse espaço de incompreensão, que gera crise, que gera, né, toda essa... E aí, quando eu me percebo, pô, nessa insuficiência, né, nesse medo da insuficiência, nessa sensação de insuficiência, e quando eu viro uma chavinha de perceber que realmente, né, se eu tiver um pouco de humildade até, né, humildade com esse sentido que eu tenho ouvido esses dias e estou trazendo em toda a live, porque isso para mim tem a ver com tudo quase, né? Que é essa relação de estar em humus, né? Humildade, estar em humus, estar com a terra, estar nessa terra fértil, né? Então, se eu tenho um pouco também dessa humildade, dessa relação com a terra, eu percebo que eu, como ser humana, realmente não sou autossuficiente, né? No sentido de... Deu um, mas voltou agora. É que sigamos, sigamos. Eu tenho essa sensação, né? Então, quando eu entro nesse espaço de humildade, percebo que no fundo não tem como, nenhum ser humano é autossuficiente. A nossa espécie nasce precisando amar em outra pessoa, né? Então, realmente, se eu abro esse espaço de percepção da coletividade, né, de percepção da sociedade mesmo, eu percebo que eu não sou suficiente. E aquilo que às vezes eu não digo, isso vai ser dito pela vida, isso vai ser dito por outras pessoas. Então, isso também me coloca num espaço que aí a gente dialoga com aquilo que você estava falando sobre essa relação egóica de precisar ser muito boa, de precisar ser a melhor, né? O grande artista, a grande artista, o pódio, a protagonista, né? Então eu vou além desse espaço, né? De transcender esse espaço do meu ego, que sempre precisa estar à frente, precisa estar acima,
e me percebo, né? Eu tô num todo. Então, nesse todo, são partes, né, que eu vou revelando, são partes que eu vou trazendo. E eu acho que isso, de alguma maneira, pode trazer também esse relaxamento para a expressão. Eu não preciso dar conta de tudo, né, pela minha expressão. Eu estou Isso coexistindo, né? é perfeito, é co-criando. A Dom tem tudo a ver com o que você está falando, porque assim, eu ainda tenho alguns convites, as pessoas me convidam para atuar, fazer isso e aquilo, assim, eu talvez até faça em algum momento de novo, né? Mas teve um momento de virada para mim que eu pensei exatamente isso que você falou, assim, que foi, cara, isso aqui só eu vou poder fazer, só eu vou conseguir fazer. E aquilo e aquele outro, fazer aquela peça, aquele filme, aquela novela, aquele negócio, tem pessoas que vão contribuir ainda melhor que eu para aquilo. Mas para isso aqui, assim, não vai dar para passar a bola para o outro. Porque isso está ligado ao meu svadharma. Isso está ligado ao meu dom. Então, quando você falou em ser compreendida, tem uma parte da linguagem, da compreensão, da expressão que é compreensão, mas se a gente pensar num nível um pouco mais energético e espiritual, a gente entra na parte da ressonância com o projeto da sua alma. E aí eu acho que é uma chave muito maneira, porque quando você sente que você vibra com aquilo que você veio fazer, e isso é muito importante que nós fiquemos atentos a cada gesto, a cada coisa que se come, a cada lugar que se vai, a cada pessoa que se encontra, a cada trabalho que se aceita ou se nega, etc. e tal. Quando você, por isso que o Campbell fala, né? Follow your bliss. Siga a sua alegria, siga o seu dom, siga. Então, assim, e eu também falo, adorava a nossa rádio yoga, que vai voltar em breve, porque é a ideia da sintonia. Quando você sintoniza, Isa, com o que é bem puríssimo seu, e eu com o que é bem puríssimo meu, e a Mari, e quem está aqui, e o Felipe, etc., nossos colegas, quando a gente faz esse dial, você cai na sua própria rádio. E ali estão as músicas que você quer, os livros, as pessoas, os contratos, as viagens, eventualmente até as dificuldades, porque há uma vibração que te representa no universo. O que falta para nós e por que eu criei a Dom School? A gente não aprende como sintonizar. Ô, Isa, ó, a outra Isa está aqui. A Isa que faz nossas apostilas é a Tata. Oi, Isa, não te liguei ainda, você já sabe que vai ter confusão para a apostila desse módulo, né? Eu te explico hoje à tarde. Tadinha, já era para estar mandando texto para ela, não mandei nada. Os alunos vão entender. Mas aí é muito essa coisa assim de sintonizar com a expressão do seu dom. Aí você é compreendida. Aí porque você está ressonando. Você está na vibração. Então, ter instrumento para aprender a acessar isso, hoje em dia é o meu trabalho. Assim, como é que a pessoa entende que isso é sinal verde, isso é sinal vermelho? Chega a ser besta. Mas a gente não vê que, às vezes, se você está passando no sinal vermelho, é atropelado de novo. Sinal vermelho, atravessa, veio um carro, veio não sei o quê. Até que você começa a distinguir o verde do vermelho. E aí, isso está quando a gente trabalha os chakras, né? E vai observando o corpo, a gente vai vendo, pô, isso faz eu vibrar. Isso não me deixa vibrar. Essa relação me libera, me deixa... Não, essa outra... Então, essa ressonância, para mim, assim, é a coisa mais importante da vida. Pelo que o seu sino toca. Se você estiver ouvindo o sino tocar, você pode escrever muito, você pode escrever pouco, você pode falar muito, você pode falar pouco, você pode ser gordo, magro, amarelo. Não tem, assim, a forma é como uma digital, é para cada um.
só a pessoa sabe da sua tendência, da sua cura, do seu excesso, da sua maravilha. Então, é leitura, é ler o mundo e ler a si o tempo todo. Nossa, maravilhoso. É bom, não é? Quando a gente consegue reconhecer isso, né? É. Fica Só de melhor. ter isso, né? Só de ter isso, eu falo, nossa, ufa, né? Dá um certo alívio, né? No sentido de reconhecer, falar, nossa, existe um campo, e até porque é isso, se eu tenho um corpo, se eu tô aqui na vida, existe um campo que ressoa para eu estar aqui, né? Não como uma coisa mística totalmente inatingível, mas simplesmente estou aqui, né? Simplesmente tem algo que eu ressoo. Existe um campo que é minha casa interna, né? Existe esse canto, né? Que de alguma maneira também me ressoa, né? E acho O que Gil fala, né? Toda pessoa soa, né? Qualquer pessoa, toda pessoa boa soa bem, né? Essa coisa de soar, tá soando. Por que que às vezes, ai, né? Você vê a pessoa fora do tom, porque realmente assim desafina de si, né? E desafina, e quanto mais jovem, mais desafina, e quanto mais velho, mais desafina também. É assim, uma constante prática, É, afinar. e eu acho que aí a gente, né, volta total para essa história da presença, que é até uma coisa que eu gosto que o André Drigo fala, né, de estar afinação, né, a afinação. Então, se eu tô afinação, se eu tô presente, né, eu tô de alguma maneira ressoando algo, né. Tenho observado nessas lives, né, deve ser live, né, que poucas pessoas têm vivido a vida como tem que viver. E o que eu acho interessante isso, desse, né, também o eterno sintonizar, essa coisa do tem que viver, e que me vem também quando você fala isso, né, dessa ressonância que cada pessoa tem dentro de si. Eu acho muito interessante quando, por exemplo, no módulo do nosso sadhana, né, você trouxe várias, não quero chamar de exercícios necessariamente, mas várias Técnicas. possibilidades, várias práticas, várias técnicas para que a pessoa escolhesse dentro dela, de acordo com aquilo que ela reconheceu como ferida, que ela reconheceu como, né, como questão, que ela reconheceu como propósito, que ela reconheceu como para que ela escolhesse e ela fizesse a própria prática dela. Eu acho isso maravilhoso, porque a gente está, né, com isso, você confia na capacidade dessa pessoa se guiar, né? Se amestrar, se conectar. Você não diz para ela, né, tipo, seja isso, faça aquilo, né? Porque como, né, que a gente vai... Você tocou exatamente, um excelente exemplo, Isa, porque é isso. O que ressoa quando eu faço, né? É muito comum comigo, assim, eu pratico com um monte de gente, viajo, tarará. Cara, hoje em dia é fato, assim, as práticas para mim precisam ser femininas. Eu pratico com, às vezes, uns altos caras, assim, eles... legal, o próprio Dharma, eu adoro, ele é um fofo, ele é um clown, ele é um menino. Mas, cara, hoje em dia as práticas das mulheres, elas ressoam comigo. Eu fui guiada por muitos homens, muitos diretores, né, muitos mestres. E hoje em dia, quando eu sei que eu vou fazer, então, assim, só que é preciso estar atento. Porque senão chega qualquer charlatão e te diz, faz isso e você sai fazendo. Uma pessoa que não tem esse senso de sintonia é uma vítima do charlatão. O charlatão vem e diz, ó, eu sei o que você precisa. Que eu não sei o que eu preciso para mim, gente. Eu sei que eu sei um monte de coisas. E que eu vou usando elas assim, assado para mim. Agora, como professora, como, né, aqui uma orientadora de uma escola, eu acho que o meu papel é apresentar a gama, porque senão eu não acredito em escola católica, escola hindu, escola... Não, para as religiões, cada um busca a sua, do jeito que quiser. Agora, quando você abre uma escola, mesmo que seja de yoga,
na minha visão, é diálogo puro para que a pessoa desperte. O Dharma até falou um negócio engraçado. Ele diz, gente, aprendam logo isso tudo, porque eu não quero voltar aqui para continuar ensinando. E eu acho que essa fala dele é muito boa. E a minha impressão é assim, gente, não vem dizer para mim que eu sei o que você tem que fazer. Isso é um karma que eu não quero carregar. Porque a pessoa pode pegar o que eu estou ensinando e fazer qualquer merda da vida dela. Uhum. Eu não sou responsável pela vida de ninguém com o que eu ensino. Eu sou responsável por passar um conhecimento digno, profundo e real. Agora, o que a pessoa faz depende dos princípios dela, da ética dela, de toda uma postura de vida que eu só acredito que o caminho é a ressonância. Uhum. O caminho da paz, né? Da paz, cara. É a ressonância com o coração mesmo, com a alma. E essa possibilidade da autonomia, né? Essa educação pela autonomia, né? Pela crença, não só a crença, né? Mas como a nutrição da autonomia, né? Das pessoas. E aí eu acho que é muito interessante, porque às vezes até, Lu, eu acho isso muito delicado, assim, muito sutil, porque às vezes, até, por exemplo, né? Existe, eu acho que essa figura, né? Como você diz, do charlatão, mas às vezes pode até ser que uma pessoa me fale uma coisa que faz sentido num momento, e depois essa mesma pessoa pode ser que esteja falando uma outra coisa que não necessariamente faça. Então, até que uma coisa que eu tenho estudado também dentro de mim, que é essa constante desidealização de quem e do que eu admiro, até dentro de mim, para eu poder, sim, estar viva e ser constantemente uma mudança, né? Constantemente eu estar me avaliando, né, e reconhecendo isso. Então, desidealizar aquilo que eu admiro me coloca até numa possibilidade que aí sim eu reconheço que é esse espaço de amor, né, esse espaço de comunhão, esse espaço que, né, da tal da conexão. Porque antes seria um espaço só onde eu estou ali nutrindo uma não autonomia minha, né, uma dependência minha, e vou de alguma maneira, né, o que você disse, pô, o Dharma vai ter que voltar para ensinar tudo, né? Então, essa importância mesmo, né? Assim, de estar constantemente avaliando dentro de mim, reconhecendo dentro de mim o que está ressonando, né? É muito Independente legal. da pessoa, independente da coisa em si, né? Eu não sei se você viu, o Bial, o que eu estava assistindo? Não sei o que eu estava assistindo, eu acho que a eleição, a apuração da eleição americana, e depois o Bial entrevistou um astrônomo negro que apresenta o programa Cosmos, eu não sei o nome dele, mas que se tornou uma referência mundial para todos os jovens, ainda mais negros, ainda mais, né, até um menino chamado Pedrinho escreveu uma carta para ele e o astrônomo respondeu no programa com o Bial. Foi super bonito, mas no final esse astrônomo ele respondeu uma coisa de uma forma muito legal, porque a pergunta era: em quem você se espelhou? Porque o menino dizia: eu não tenho em quem me espelhar aqui no Brasil, um astrônomo negro, eu não tenho. Aí o cara falou: eu não tenho uma pessoa, porque nunca existiu eu, para que eu queira me comparar e ser igual. Ele falou que ele foi compondo várias pessoas que ele admirava em diferentes áreas, um porque era preto, um porque era cientista, um porque era sei lá o que, tinha mais dificuldade em matemática, sei lá, ele foi criando um grande Frankenstein para que no fundo nunca era ninguém, mas era ele próprio. Então a importância da iconoclastia, que é isso que você está falando, ela é o que assim é o grande antídoto para a sociedade patriarcal, é o grande antídoto para a sociedade, para o pensamento democrático, que o governo não é a solução, que o papa, o padre, o professor, assim, a gente, e isso é muito interessante na sociedade americana, que
com todas as críticas, né, de serem imperialistas, etc, etc, tira essa parte, pegando o que eles têm de bom, é um povo que põe a mão na massa. Eu sou o país, eu sou o meu estado, eu sou a minha cidade, eu sou o meu lixo. Então, eu faço as coisas. Eu não delego a ninguém. E aqui no Brasil, isso voltando ao que você falou de eu não tenho espaço, é claro que o nosso país é terrível com a cultura. Agora, se nós não assumirmos a posição de escolha, se a gente delegar e entrar nessa comparação, a gente entra numa... A gente perdeu a única coisa que nós temos, que é sermos quem nós somos e agirmos a partir de quem nós somos. Então, eu achei muito bonito isso, assim, eu adoro os meus alunos, eu amo, é o meu trabalho. Agora, o meu grande exercício é realmente incentivar que as pessoas sejam autônomas nas suas escolhas, nas formas de praticar. Tanto que o nosso curso agora se conclui com uma saudação que é uma criação original, porque são lindas as tradições. São lindas todas as sequências e tradições que vêm de milênios, mas assim, isso precisa ser atualizado em cada um. Essa eterna sintonização que a Mari falou aqui, né? A gente tem que atualizar o tempo todo. E uma pessoa que, como você disse, um dia te falou uma coisa, no outro dia não serve mais, e pode voltar a servir, não quer dizer que a pessoa tem que ser banida do seu panteão de pessoas incríveis, de pensadores. Não. Por quê? Porque você relativiza, você não precisa tudo de um ser. Tudo do seu namorado, tudo da sua mãe, tudo da Lobritos, tudo da Isabela, tudo. Não, gente, a vida é uma composição, a gente compõe, né? Por isso que é bom roubar como um artista, né? Ah, isso é bom. Então você vai oferecendo e vai pegando emprestado da vida também, o que inspira, né? O pessoal tá falando aqui um monte de coisa. É uma coisa que até o Felipe falou, siga a palavra, não as pessoas, se diz no budismo, por exemplo. Eu acho que quando ele tá falando siga a palavra, a gente já consegue colar com siga a escuta, né? Porque se eu sigo a palavra, é a escuta da palavra, então é a ressonância da palavra, né? Acho que tem tudo a ver. A palavra, muito legal isso. E também, assim, a ação, né? A ação, ela é a palavra tridimensional. É o pensamento tridimensional. As pessoas também... As palavras são maravilhosas e nos inspiram, mas nas relações, assim, eu sou uma pessoa que realmente sou a observadora da ação. Né? Ok, muito bonito, mas e onde está essa ação, de fato? A intenção... que Jodorowsky fala, né, da poesia como um ato, né? Poesia, ela é um ato. Eu acho isso incrível, Sim, né? sim. Minha querida, acho que a gente pode estar encaminhando. Não sei se teve mais coisas aqui que as pessoas falaram que eu não vi. Também é um pouco difícil esses multifocos aqui. Não sei se você quer dizer algo também para a gente ir finalizando. Se alguém quer dizer alguma coisa para a gente fechar. Enfim, eu te desejo aí maior realização no teu projeto. Tenho acompanhado o seu movimento, eu acho que é muito bonito. Eu vejo você descobrindo, assim, enxurradas, né? E é um momento muito lindo, muito... Na minha visão, eu acho muito tumultuado esse momento da vida, na verdade. Né? Eu devo ter, sei lá, uns 20 anos a mais que você, imagino. E eu vivia muitos tumultos nessa época, meu Deus. Não que eu não tenha, mas assim, fica mais fácil, sabe, amiga? Eu queria te dizer isso, assim, que esse caminho... Não, gente, ela nunca me disse que tá difícil, não é isso. Mas, assim, é uma intuição que eu tenho que quando uma artista é muito curiosa, tem muita beleza, tem muitos talentos, assim, é comum haver quase um afogamento, assim, né, em meio a tanto.
Então, eu desejo só que você mesmo tome essa vibração dessa paz no seu coração como esse guia, e as coisas só vão vibrando. Elas vão chegando, assim. É muito bonito te observar. Eu fico muito feliz de te ver mesmo, assim, né? Tão viva, tanta vida. É muito lindo, querida, muito mesmo. Obrigada. Recebo mesmo, obrigada. Agradeço muito também. Admiro muito também, é um prazer estar aqui também falando com você. Muito bom, agradeço de coração você, todo mundo que está aqui também, o pessoal que acompanhou. Caso eu não tenha conseguido, a gente está com um canal também no Telegram para as pessoas que, né, que estão, às vezes sai da live com reverberações, né, se quiser chegar lá também. E a gente vai ter também, anunciando aqui para as pessoas, a gente vai ter um evento online, eu até chamei de evento online no dia 21 também de novembro, às 11h11, gratuito, aberto, para a gente trazer para o corpo mesmo, né? Todo esse estudo do estado brincante e tudo mais. Então é isso. Esse sábado também tem novo módulo da Dom Scum aberto, né, Lu? Tá aberto ainda as inscrições, não tá? Ah, é. Quem quiser, ainda estão abertas as inscrições. Pode entrar no link da minha bio, que é Lubrites Yoga, tá aqui conversando com a Isa, né? E lá tem o linkzinho. Você pode não ter feito yoga, não precisa ser artista, não precisa pôr o pé atrás da cabeça. Você só venha conhecer o que são esses princípios dos asanas, das posturas do yoga e em contato com os gestos. Então, fica aqui nosso convite, né, Isa? A gente vai estar Sim. lá. Familhinha, lugar assim, eu sinto nas aulas que eu digo, né? Eu sinto internamente um pertencimento, porque acho que ressoa, né? Eu sinto essa ressonância, agradeço muito. Muito obrigada, Maicon, Thiago, todo mundo, Felipe, Mari, Vera, Lígia, todo mundo que está aqui. Um beijo, gente. Bom dia para vocês. Beijo, Lu. Namastê, gente. Obrigada. Nos vemos sábado. Beijo. Beijo. Tchau, Beijo. tchau.